Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa de todas as terças-feiras aqui ao vivo pela TV Biosegredo, sempre trazendo convidados com assuntos interessantíssimos, dicas que podem nos auxiliar a desenvolver melhor os nossos processos de realização na vida. E o tema que a gente vai estar abordando aqui com o nosso primeiro convidado vai ser sobre como resolver conflitos através das estratégias chinesas. E o convidado que veio falar sobre esse tema, responder essas perguntas e nos inspirar a ter uma nova visão de mundo, visão de vida em relação a essas perspectivas chinesas, é o Márcio Silva. Tudo bem, Márcio? Olá, bom Samuel. E você? Tudo muito bem, muito bem. E como é que começou o seu estudo? Como é que começou esse seu interesse por esses assuntos chineses, esses assuntos tão antigos? Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, e os internautas também, pela oportunidade. Espero que a gente possa fazer um bom programa e esclarecer a dúvida de todos. Eu comecei, desde criança, eu queria praticar arte marcial. Então eu comecei querendo praticar capoeira, meus pais não deixavam, karatê meus pais não deixavam. E eu cheguei numa idade que eu falei, poxa, agora está na hora que eu consigo pagar um treinamento de arte marcial. E comecei a praticar essa arte chamada Wing Chun. Wing Chun. O que é o Wing Chun? Wing Chun é um estilo do sul da China que ele trabalha o desenvolvimento humano. É diferente da perspectiva marcial, da puramente de você querer simplesmente lutar ou desenvolver uma arte para combate. O sistema Wing Chun ele trabalha o que nós chamamos de inteligência estratégica. E nesse sistema de essa inteligência estratégica, essa percepção diferenciada como essa técnica ou essa visão transmite, como é que se enxerga na tradição chinesa as crises? Como é que ela vê isso? A perspectiva chinesa, Samuel, ela é bem diferente da ocidental. Eu não diria que é melhor nem pior, ela é diferente. Em que sentido? A crise para o Oriente, e principalmente pela ótica chinesa, ela passa pela aceitação. Ou seja, a crise é algo natural. Eles não olham a crise como algo pejorativo. Você vê hoje, é muito comum nós observarmos uma grande caça às bruxas por causa das crises, né? Então todo mundo quer eliminar as crises. A crise parece que é algo que faz mal para todas as pessoas. E para a perspectiva chinesa, não. Né? Ela faz parte da vida, é algo natural e deve não ser combatida. É importante dizer isso. Nem também oprimida, mas compreendida. Compreendida, bem interessante. Um fato que não ocorre, por exemplo, quando a partir de uma crise se formam guerras, né? A guerra ela é, pode dizer assim, uma vertente que ela parece crise, mas é algo que transcende essa ideia da crise, né? Se você me permite, falando do assunto anterior, nós estamos conversando sobre a questão da crise. Sim. Perceba, por exemplo, no Ocidente, essa guerra que nós travamos contra a crise, né, ela começa há séculos atrás. Em mais ou menos 1880, por exemplo, se você pega a história, o primeiro chanceler alemão, Otto Bangert, o que ele faz? Ele percebe que tem um grande problema social. Qual é? Os inimigos dele querem tirá-lo do poder. E ele fala, poxa, esse pessoal aqui está todo mundo velho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar esses caras. Mas não a morte se de ir lá e acabar com eles. O que ele fez? Ele instituiu a aposentadoria. Que é justamente fazer com que aquela crise fosse eliminada. É engraçado isso. Sim. E aí, o Bismarck, né? Desculpe. Então, o que ele fez, Bismarck? Ele falou, poxa, agora todo mundo aqui está fora do jogo e eu vou fazer aquilo que eu quero. Agora que eles estão aposentados. Então agora estão aposentados. E o que ele fez? Ele afastou, e realmente foi bem sucedido. Só que olha que interessante. O grande perigo que é quando você oprime uma crise. Muitos historiadores colocam ele como o verdadeiro pai do nazismo. Porque depois que ele instituiu isso, toda uma parte, pode dizer assim, mais ditador, começou a surgir ali na Alemanha. E décadas depois, nós sabemos
quais foram as consequências disso. Pois é, e se nós pararmos e vermos na história, né, boa parte da história, na verdade, não é contada nem uma história de relações, mas é a história de guerras, porque quase todas as histórias é relacionada exatamente dessa parte dos conflitos, né? E o ser humano também passa por esses conflitos. Nesses tempos em que nós vivemos atualmente, como que a gente pode estar, através dessa estratégia, por exemplo, tão antiga, encontrar um equilíbrio nesses tempos difíceis? É interessante essa pergunta, Samuel, porque muitos historiadores estão olhando hoje, né, com a China, que ela está se aproximando agora do Ocidente, com um olhar bem peculiar. E muitos têm observado que o que nós vivemos hoje no mundo globalizado é algo que já aconteceu na China há mais ou menos 2.500 anos atrás. Uma repetição, então, daquelas... É muito interessante. Essa questão de reinos, essa questão de cada um querendo ocupar o seu espaço, mas em detrimento do espaço do outro. Esse é o grande problema da crise. Porque a crise ela é algo pessoal. Importante colocar isso, né? Então, conforme você conhece você começa a entender mais o outro. Que nós partimos da ideia que é a questão do conflito. Sim. Então, em relação a essa parte que a gente está falando sobre esse processo da estratégia chinesa, por exemplo, atualmente se utiliza o país chinês de um tipo de estratégia. A estratégia que a gente está falando, que é essa inteligência, qual é o diferencial dela, por exemplo, da estratégia dessa que gera guerra? Qual a diferença dessa possibilitadora de sucesso, por exemplo, daquela que gerou guerra? Qual a diferenciação que você faz desses dois? Guerra em que sentido? No sentido de que uma estratégia chinesa, por exemplo, de um superar o outro, dominar o outro em detrimento dos espaços, e qual que seria a estratégia, então, do 21 em relação a isso? O 21 é a arte que nós trabalhamos. Né? Veja bem, o conceito chinês, ele não é a ideia de dominar o outro, mas entender o outro. Entender o outro. Porque a ideia do confronto, né, porque você citou o Wing Chun, né, que é a arte que o chinês se baseia, né, no sul, para entender essa questão de como você trabalha o conflito com outra pessoa. Quando você está entrando na parte do conflito, você vai para o confronto. O confronto nada mais é do que muitas vezes eu querer prevalecer a minha vontade pela sua. Então, o grande desafio não é eu querer saber, olha, a minha ideia é melhor que a sua, olha, você tem que entender aqui o que eu estou falando e ficar quieto e aceitar, às vezes até pela força. Mas fazer que desse confronto eu possa surgir um encontro entre a minha ideia e a sua. Esse é o grande desafio. Então o Wing Chun é praticamente uma estratégia pacífica, uma estratégia do ganha-ganha. O ganha-ganha, eu digo que não a passividade, como nós estamos acostumados por si só, né? Mas a passividade que você permite que ela aconteça, porque aí sim ela é paz. Então, quando eu imponho a paz para você e você aceita, muitas vezes por um poder que eu uso, ou até pode dizer assim, um tipo de estratégia, isso não é legal, porque dali vai gerar alguma outra coisa. E essa é a nossa preocupação. A preocupação é que essa paz ela seja sustentável e seja legítima também. E ela só é legítima quando você permite que ela aconteça. Muito bem, vamos aqui ver as participações aqui via chat do programa de hoje. O Celso está perguntando aqui: olá Samuel, o convidado pode ensinar alguma técnica para resolver resolver conflitos internos? Obrigado e boa noite. Boa noite, Celso. Ok, Celso, obrigado pela participação. As técnicas elas são muito propagadas, né? Então, olha, faça isso, faça aquilo que vai ter um resultado. Isso é algo que às vezes é até um pouco perigoso, né? Por quê? Cada caso é um caso, né? Então, ao invés de eu trabalhar a questão da técnica por si só, nós trabalhamos muito a essência de uma técnica. Então, qual que é a essência que está por detrás de um movimento, de uma perspectiva ou de uma ideia? Então, isso é o mais assertivo, talvez. Então, não existiria uma técnica específica, por exemplo, para
resolver esses conflitos, mas é um autoconhecimento como se pratica no o grande perigo da técnica é quando nós observamos a técnica para o corpo. Então, eu vou fazer uma técnica e o meu corpo vai gerar um movimento aqui, e esse movimento vai fazer com que algo aconteça. Né? Todo o trabalho que nós fazemos no Wing Chun, ele é através do corpo, para o outro, para que eu possa interagir com uma outra pessoa. E por falar em interação, nós vivemos um cotidiano interagindo com muitas pessoas, né? Existiria alguma, nesse sentido, alguma premissa, alguns princípios que seriam até, vamos dizer, úteis no nosso cotidiano, no meio onde nós vivemos, para um bom relacionamento interpessoal? Você também trabalha com empresas, com pessoas, sim, né? Sim, isso é realmente muito legal essa pergunta, Samuel, porque eu diria mais do que transpessoal, eu diria transpessoal, né? Ou algo que vai além do indivíduo ou do outro. É algo que nós vamos criar, que vai permear talvez um país, talvez até o próprio planeta. Né? Então, essa é a perspectiva chinesa. Né? Muito bem. E nós estamos aqui entrevistando Márcio Silva sobre esse tema, né? Estratégia ou inteligência chinesa. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já aqui ao vivo pela TV Biosegredo. Lembrando que você pode participar via chat, mandando suas perguntas, suas sugestões sobre esse tema. Voltamos já. Fique com a gente.